Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o livro de Números, dos capítulos 25 ao 26. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então, Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda, e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então, disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Tsua, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que, em Israel, for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito: Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo. Quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Rage, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Éritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas.
São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram, de Esrom, a família dos Esronitas, de Ramu, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram, de Serede, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalil, a família dos Jalielitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Aziel, a família dos Azielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas. De Semidá, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eféritas. Porém Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram, Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés, os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taânitas. De Herã, filho de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Rufã, a família dos Rufamitas. Os filhos de Belá foram, Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, de Ina, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram, de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Será. São estas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazil, a família dos Jazilitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados, foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. À tribo mais numerosa darás herança maior, à pequena, herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, a herdarão.
Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Mearitas. São estas as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Amrão. A mulher de Amrão chamava-se Joquebebe, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela, de Amrão, a Arão, e a Moisés, e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima. Porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Inscreva-se no canal. Amanhã seguiremos juntos, ouvindo a voz de Deus. Curta e compartilhe para que mais pessoas também sejam alcançadas.